21º dia do devocional, último dia, na verdade. E antes de começar, eu gostaria de falar pra vocês o porquê do meu sumiço, né? Por que eu desapareci aí do dia 16, eu acho, 17, até pra cá. Na verdade, resumindo muito, foi mesmo peidei pra trás, falando bem o português bem claro. Nesses meus dias, tipo, divulgando devocional, começaram a acontecer umas coisas, assim, tipo, bem esquisitas, assim, sabe? E que não é nada de ninguém pra mim, nem nada com nada, é mais mesmo, tipo, eu comigo, assim, sabe? Uns pensamentos, umas paradas, tipo, umas coisas meio que, tipo, que não eram eu, sabe? E daí acabei, tipo assim, ouvindo umas vozinhas, assim, na minha cabeça, dizendo assim, mano, para de postar esses devocionais, que esses pensamentos vão sair da sua cabeça. E daí eu, muito ingênua, muito sem autoridade, com essas conversinhas, essas picuinhas da cabeça, peguei e parei pra ver se dava uma tranquilizada. Enfim, me senti meio como Pedro, assim, quem conhece sabe o que eu tô falando, mas tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, por isso que eu voltei pro último dia pra dizer o porquê e também pra compartilhar, né, o último dia aqui do devocional. Bom, o tema de hoje diz assim: no tempo se cumprirá. O tempo do seu processo não será maior do que as promessas de Deus na sua vida. Após a morte de Moisés, Moisés é aquele cara que abriu o Mar Vermelho. A liderança do povo de Deus passa para as mãos de Josué. Josué não era um homem comum, e sua fé foi resiliente com o passar dos anos. Mesmo passando-se 45 anos entre a promessa e o cumprimento, ele não perdeu o vigor e nem a fé, motivo pelo qual pôde ver de fato as promessas de Deus se cumprirem diante dos seus olhos. Então aqui, ó, ele não perdeu o vigor e nem a fé. E, mano, 45 anos esperando para que algo se cumprisse. E paciência, né? Porque eu, assim, alguns dias já perco a paciência, já perco a fé, já perco o vigor e, tipo, meu Deus do céu. Vamos observar, então, algumas lições na vida de Josué. Ele vem após Moisés, depois da morte de Moisés, e 40 anos após a travessia do Mar Vermelho, lidera 40.000 soldados, é o guardião da Arca da Aliança, responsável por unir 12 tribos diferentes, e precisa conquistar Jericó, expulsar os cananeus, os heteus e os amorreus. É responsável por dar continuidade às tradições dadas ao povo liberto, uma vez que sua tropa era de pessoas que nasceram depois da saída do Egito. Então, não desanime se os seus sonhos ainda não se concretizaram. Tenha fé. Se você compartilhar os seus sonhos com Deus e tiver fé para cruzar tudo aquilo de ruim que você está passando, tenha os olhos de fé igual a Josué, que não enxergava a derrota. Com certeza você verá em cada dificuldade um aprendizado e experiência, que lhe darão a força e a maturidade para conquistar. O deserto não só lhe dará forças para alcançar promessas, mas também para conseguir manter-se firmes nela e não se deixar esvair, perdendo o contato, o foco, ao surgirem novos desafios pela frente. Seja resiliente, saiba herdar o legado e, com Deus, você cruzará o deserto com força e fé inabaláveis. Algumas coisas que eu grifei aqui no meu livrinho foi: não desanime se os seus sonhos ainda não se concretizaram. Tenha fé, aqui também, que em toda dificuldade existe o aprendizado e a experiência, e é a partir dessas dificuldades que a gente acaba ganhando força e maturidade para conquistar as coisas, que nada mais é do que a resiliência, né? E daí aqui também, como leitura bíblica, ele indica Mateus 12, que eu já li, marquei algumas coisinhas que eu achei bem legal de compartilhar. E eu vejo que, tipo assim, como que Deus puxou, assim, sabe, de Josué, como ele pediu umas coisas que você falava, cara, ó, ele tinha que ser muito bom para ter obedecido, porque foram coisas difíceis. Por exemplo, Deus ordenou que ele não lutasse, não gritasse e que nem levantasse a voz
E a gente, né, eu tenho pra mim que naquela época era muito difícil que isso não acontecesse. Você tem que ter muito domínio próprio. Nós mesmos que não vivemos em guerra assim, né? Tipo, guerra, né? É difícil pra gente. Ele também pediu que se visse a cana quebrada, que não acabasse de quebrar. Quem que nunca viu um pauzinho quebrado na rua e pisa em cima? Então imagina a tentação, né? Então é meio tipo assim, tudo que você tá tentado a fazer, não faça. E ele também não podia apagar a chama que já estava fraca. Outra coisa também, a gente vê ali um toquinho de chama, você não vai assoprar? Também ele foi ordenado a não fazer isso. Então, tipo assim, isso eu pego pra mim que pra ter um pouco de domínio próprio, assim, sabe? Que a gente quer fazer várias coisas, mas nem sempre elas são as coisas certas a se fazerem. O que mais que eu vi aqui? Que tudo que é dividido está prestes a ruir. Ele dá até um exemplo de, tipo assim, se são duas famílias lutando, né? Se eu brigo com a minha irmã, por exemplo, ninguém sai ganhando, porque a família toda sai perdendo. Mas se, por exemplo, briga a minha família contra uma outra família, um exemplo, alguma família vai sair ganhando porque eles não vão estar brigando entre si. Então, estar dividido é uma tolice, é uma coisa muito burra de se fazer, porque com certeza vai quebrar em algum momento. Outra coisa também que eu achei sensacional é que fala assim, nós reconhecemos se a árvore é boa pelos frutos que ela dá. Árvore boa, frutos bons. Árvore ruim, frutos ruins. E diz para tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque as palavras têm muito poder. Nós vamos ser julgados pelas palavras que nós verbalizamos durante a vida, que as palavras têm o poder de matar, né? É uma bênção ou é uma maldição. E o mais importante de tudo, que é bom sempre ter em mente, gente, isso assim, eu sempre me pego pensando, falando, nossa, por que eu fui falar isso? A nossa boca só fala, a gente só abre a boca pra falar aquilo que o nosso coração está cheio. Então, ó, parar pra pensar, ver um pouquinho sobre a vida, mas ter assim, ó, antes de qualquer coisa, ter a plena certeza que no tempo certo tudo se cumprirá e que a gente precisa ter muita resiliência, gente, nessa vida, muita fé, muito vigor. Tem aqui uma outra anotação que eu fiz, coisas para eu pedir: vigor, fé, maturidade e força para conquistar tudo aquilo que é meu. É isso, beijos. Muito obrigada por esses 21 dias. Fiquem com Deus.